Candidato, transporte coletivo ainda é um problema sério aqui na capital do Amazonas. Quais as propostas do PCB para esse problema? Nós, desde a eleição passada, que nós temos a seguinte proposta, e esta proposta nós descobrimos que ela é recomendada pelo BNDES. O BNDES sugere às cidades brasileiras que elas usem em torno de suas áreas marítimas ou fluviais transporte coletivo de massa, de pessoas, para desafogar a travessia pelo centro da cidade. E veja bem, nós aqui em Manaus, felizmente, nós temos um rio perene o ano inteiro, na parte oeste e na parte leste. E com isso nós poderíamos transportar uma média de 350 a 400 mil pessoas através de embarcações velozes, climatizadas. O trabalhador sairia da Zona Leste dentro de uma embarcação desta, fazendo um passeio turístico pela manhã até chegar ao Distrito Industrial. Essa embarcação chegaria posteriormente ao porto. De lá faria o retorno novamente. E da Zona Oeste para o Porto de Manaus, posteriormente ao Distrito Industrial. Esses pontos funcionariam como pontos de integração? Não, deverão existir outras estações hidroviárias no caminho dessas embarcações. Serão várias. Isso será feito um estudo, logicamente, por gente capacitada em transporte de massa hidroviária, que isso não é mistério, que você sabe que Rio, São Paulo, Bahia, todas elas têm barcas funcionando a contento, barcas que transportam trabalhadores, barcas climatizadas, barcas velozes, e tem atendido a necessidade da comunidade. Resolveria o problema? Nós acreditamos que só isto não resolveria. Nós achamos que a licitação do BRT, que já está feita, desde dezembro do ano passado já foi feita a licitação do BRT, nós achamos que a integração do transporte hidroviário, BRT e monotrilho, que também já foi licitado pelo governo do estado, e que todos os dois são irreversíveis, porque já está aprovado seus orçamentos, inclusive, nós achamos que essas três coisas, transporte hidroviário, BRT e monotrilho, venham a resolver com eficiência e eficácia a necessidade de mobilização do Manauara. No caso, os ônibus ainda ficariam a cargo das empresas que hoje operam no transporte coletivo de Manaus? Depende. Se as empresas se adequarem às determinações do Conselho de Trânsito, Conselho de Transporte, com certeza as empresas continuarão a funcionar. Caso contrário, elas serão estatizadas. Candidato, Manaus é uma das capitais brasileiras que menos arborizadas. Faltam árvores na cidade, que está no meio da floresta amazônica. Como é que o senhor solucionaria esta questão? As usinas de compostagem, com a sua produção de adubo, que nós pretendemos comprar o lixo da população. Por que nós deveremos comprar o lixo da população? Para a produção de adubo, é necessário que eu receba um lixo orgânico selecionado. A população vai selecionar este lixo orgânico. A prefeitura vai receber um lixo e vai pagar por esse lixo para que a população entregue esse lixo isento de baterias, de outros resíduos tóxicos que venham contaminar a produção de adubo. Com este adubo, nós pretendemos incentivar a produção de hortifrutigranjeiros em torno de Manaus. E com isto, também
a arborização. Arborização de plantas naturais, não de plantas importadas como foram feitas, que você sabe que aquela palmeira imperial importaram a preço de ouro e diamante para plantar palmeira imperial no estado do Amazonas, que nós temos as mais variadas espécies e lindas espécies para ocupar canteiros, para produzir, para se ter sombras, né? Para se ter a distribuição natural de ventilação que essas árvores fazem para as pessoas. Segurança pública, é possível que a prefeitura ajude nessa questão? Que muita gente sofrendo com violência, várias zonas da cidade, vários bairros sendo atacados pela bandidagem. É possível o poder municipal ajudar a diminuir a violência na cidade? Com absoluta certeza. Alguns candidatos aí falam em armar a guarda municipal. Eu já acho que já tem polícia demais. O que a população precisa não é de polícia, a população precisa de integração com o poder público. É preciso que o poder público interaja com ações sociais para beneficiar esta população. A população não precisa, nós temos polícia já suficiente. E as polícias que aí estão não estão mostrando aquilo que elas deveriam mostrar para o qual foram criadas. Nós achamos que nós podemos auxiliar a segurança através da iluminação. As áreas periféricas, a cidade de Manaus é mal iluminada. Se você observar, eu fui assaltado, quando cheguei do Rio de Janeiro, eu fui assaltado em frente àquele hotel indiano que tem na Getúlio Vargas. Taj Mahal. Taj Mahal, exatamente. Fui assaltado ali em frente. Os ladrões só não levaram algo meu, a bolsa e tudo, ou até a vida, porque surgiram 2 carros e os carros pararam e eu recebi algum auxílio dos ocupantes desses carros. Então, o que acontece? Há uma péssima iluminação na cidade de Manaus. É preciso iluminar principalmente a periferia, que na periferia o cidadão é completamente abandonado, e esse cidadão também paga imposto, paga água, paga luz, paga tudo. É preciso que ele seja assistido. O cidadão da periferia não é um cidadão de segunda classe, é um cidadão de primeiríssima classe, tanto quanto o que mora no centro. Então, por isso, eu acredito que a iluminação venha de fato ajudar o governo do Estado no quesito de segurança. Seria a principal contribuição? Seria a principal contribuição no quesito de segurança. A questão dos impostos municipais, IPTU, por exemplo, como é que o senhor trataria? Olha, o IPTU, o que nós não faremos jamais é criar novos impostos e talvez até o novo imposto de IPTU que foi criado, nós devamos discuti-los se chegarmos à prefeitura. O que nós vamos fazer com o IPTU, Manaus está carente de calçadas, por exemplo. Nós vamos negociar com os proprietários de imóvel parcelas do IPTU para que eles próprios façam suas calçadas. E com isso eu acho que nós teremos um grande avanço na qualidade de locomoção das pessoas através das vias de Manaus. Seriam descontos no imposto? Exatamente. Para as pessoas que colaborarem? Exatamente. Orçamento municipal, o senhor acha suficiente ou para administrar a cidade e investir? Olha, o orçamento municipal, os conselhos que forem criados, eles vão ajudar a gastar a verba da prefeitura. São, em média, parece que o ano que vem será 3,5 bilhões, por aí assim. Eu acredito que, com a extinção de alguns cargos em comissão, alguns cargos de confiança, com os conselhos populares fiscalizando efetivamente
o uso da verba municipal, o uso do orçamento municipal, porque os conselhos populares serão constituídos exatamente para isso, para analisar a necessidade prioritária da comunidade para que se possa gastar. Veja bem, nós temos um montante, e este montante ele tem que ser gasto dentro das necessidades prioritárias dos cidadãos. E com isso, eu acredito que sobrará dinheiro para investirmos, por exemplo, nos complexos poliesportivos, que nós pretendemos construir um em cada zona, porque, veja bem, nós temos muito esporte quando se fala de futebol, né? Mas as outras áreas de esporte, remo, judô, boxe, essas outras áreas são desassistidas. Sem incentivo nenhum. Candidato, o senhor tem 40 segundos para as suas considerações finais. Puxa vida, olha, meu caro eleitor, nós acreditamos que ofertamos para você as melhores propostas. E, por essas melhores propostas, nós temos alguns candidatos a vereadores que merecem ser eleitos. Temos a professora Selma, que o número é 21111. Temos o Francisco Castelo, que o número é 21222. E temos o Augusto Castro, que é 21021. E eu, Luiz Navarro, 21, peço o seu voto. Obrigado. Muito obrigado, candidato, pela sua participação aqui no Band Cidade Entrevista deste sábado. Uma boa sorte aí nessa reta final de campanha. Muito obrigado.